Desde março de 2018, então, ele atua como médico neurologista na Clínica Adventista de Curitiba. Suas contribuições para a mensagem criacionista envolvem sua participação na direção de ensino do núcleo blumenauense da Sociedade Criacionista Brasileira, né? Você pode procurar lá no Google como nblu/scb, e na confundação também do núcleo curitibano da Sociedade Criacionista Brasileira, nosso núcleo, NCSCB. E ele também contribui com artigos para o site criacionismo.com.br. Você pode pesquisar lá então, nessa plataforma, e encontrar artigos, dentre os quais O Cérebro e a Lei de Deus, Poderosa Evidência da Criação, Produção de Energia Molecular, Desafio Maior que a Itaipu. Lá ele faz uma correlação ali entre a mitocôndria e a usina Itaipu. Por exemplo, a usina Itaipu nós temos são 20 turbinas operantes ali na usina Itaipu. Quantas turbinas a gente tem na mitocôndria? Nossa, tem milhões ali. Então a gente tem milhões de turbinas, é a melhor usina elétrica, né, podemos dizer assim. Hoje, então, ele é nosso palestrante e também coordenador do Núcleo Curitibano. E agora a palco é do seu, Roberto Lenz Betts. Bem, em breve teremos a sua aí também, né? E queremos contar com os aprendizados que teremos com vocês também, quem sabe aí, né? Nas próximas temporadas. Eu gosto do criacionismo porque minha própria esposa é uma ex-ateia, né? E apologética, inclusive, eu tive que usar bastante para conseguir defender, né? As verdades aí sobre o Criador, né? Apologética, para quem ainda não conhecia esse termo, é a defesa da fé através da lógica e da razão. E é um assunto assim muito extenso, que a gente só vai poder passar superficialmente por alguns tópicos que compreendem a apologética, mas quem sabe futuramente o nosso diretor de ensino organiza aí uma temporada inteira só sobre apologética aí. A gente está falando aí, trazendo também físicos, filósofos, né, para estarem falando sobre esse assunto aí que é muito interessante, a defesa da fé através da lógica, através da razão, através da ciência, né? E antes da gente começar esse assunto aqui, a gente precisa entrar num consenso, porque o que eu vou defender aqui é aquilo que eu creio que é a verdade. Então, primeiro de tudo, a gente precisa todo mundo concordar de que a verdade existe, senão não tem como defender algo que a gente acha que nem existe, né? Então, eu queria saber primeiro se todo mundo está de acordo que a verdade existe. Sim. Muito bem, se alguém falasse que ela não existe, eu ia perguntar se isso é verdade. Né? Porque se a pessoa falasse que sim, então ela existe, né? E pode ser, tá aí para ser descoberta, né? Senão ela estaria mentindo e a verdade também existe, não é mesmo? Mas aí eu queria saber de vocês, quantas verdades vocês acham que existem a respeito de um mesmo assunto, a respeito de uma mesma coisa? Quantas verdades podem existir? Muitas. Ouvi sobre um assunto específico, assim, sobre um tema específico de uma coisa específica, única, assim. Quantas verdades podem existir? Absoluta. Quase todos dizem conhecer a verdade, mas então são centenas ou talvez milhares de verdades, segundo cada um. Muita gente fala isso, né? A verdade, ela depende do ponto de vista, né? E, na verdade, eu digo para vocês, muitos pontos de vista realmente podem existir. Todos errados e só um certo. Porque não tem como pontos de vista diferentes sobre uma mesma coisa, pessoas dizendo coisas opostas sobre a mesma coisa, as duas estarem corretas ao mesmo tempo. Então, a verdade, uma das características da verdade é que ela sempre é absoluta. A verdade, ela sempre é uma só em relação a uma determinada coisa, a um determinado assunto. Quero dar um exemplo aqui para vocês. Tenho aqui uma figura geométrica. Eu falo figura geométrica porque uma vez eu falei, temos aqui um quadrado, e a pessoa falou que estava vendo um círculo. Então, para a gente evitar discussões desnecessárias, a figura geométrica, né?
Então temos aqui uma figura geométrica. Qual é a cor dessa figura geométrica? Vermelho. Vermelho. Mas não poderia ser azul, verde? Não é relativo à verdade? Pode ter vários pontos de vista? Aí, levantou uma questão interessante. Ah, mas e para o daltônico? Então é relativo à verdade? Para ele não é vermelho? O meu smartphone é daltônico, a foto ficou amarela. Alaranjado. Muito bem. Na verdade, o daltônico, a verdade é que ele possui um defeito nas células da retina e não consegue enxergar a cor correta. Assim como não sou mecânico aí da tecnologia, não entendo qual é o defeito aí do seu smartphone. Mas o fato tanto da retina ser defeituosa quanto do seu smartphone está com a câmera defeituosa aí, não muda o fato de que essa cor aqui é vermelha, né? Então a verdade ela é absoluta, é vermelho, não poderia ser azul nem amarelo, a não ser que haja algum defeito. A verdade é que o objeto que não está enxergando a cor aqui corretamente é defeituoso. Todos vocês falaram vermelho, mas e se alguém tivesse dito assim, a cor é carmim, rubra, escarlate? E aí? Temos mais de uma verdade sobre a mesma coisa? Vários nomes da mesma verdade, né? Muito bem, vários nomes para a mesma coisa, né? Todos são sinônimos, né? Só que todas essas palavras representam a mesma cor, né? Então a verdade continua sendo absoluta. Mas vamos complicar a coisa um pouquinho mais. E se eu perguntasse assim, qual é o nome correto dessa cor? E agora? Agora temos mais de uma verdade, então? Pois é. Na verdade, eu induzi vocês ao erro com a minha pergunta. Eu fiz uma pergunta baseada numa premissa errada. Na verdade, a pergunta correta seria: quais os nomes corretos para essa cor? Então, uma coisa que pode acontecer com a verdade é a gente não conhecê-la completamente e a gente descobrir cada vez mais coisas sobre a verdade. Então, a verdade, ela sempre é absoluta. Eu nunca posso ter duas informações que entram em conflito. Se elas entram em conflito em qualquer ponto que seja, elas não podem, uma delas pelo menos não é verdadeira. Agora em relação ao nome vermelho, legal, eu não conhecia o outro nome, carmim. O carmim se refere a alguma outra cor? Se refere a amarelo, se refere a verde? Não, somente a vermelho também. Opa, então conheci mais uma parte da verdade, pode ser carmim também. Não muda, continua se referindo à mesma coisa. Agora, eu não poderia dizer a mesma coisa em relação ao azul, em relação ao verde, ao amarelo, porque aí se refere a outra cor. Aí há um choque. Então, a verdade aqui é que existe mais de um nome para a mesma cor. A verdade continua sendo absoluta. Então, na pergunta que eu fiz, eu induzi vocês ao erro. Seria a mesma coisa que eu ter perguntado: qual a cor da figura geométrica no slide da televisão aqui do lado? Ué, mas não tem televisão aqui. A pergunta está errada, né? Então, foi a mesma coisa que aconteceu aqui na pergunta. Então, a verdade continua sendo absoluta. Agora a gente pode ter vários nomes para ela, mas ela tem hoje tem vários códigos, né, que definem exatamente qual é essa cor, né? Exatamente. Então, se pegar o código dela é único, não vai ter dois códigos para essa cor exata. Exatamente, continua sendo único. É único. Exatamente, muito bem. Vamos trazer então isso agora para o contexto das nossas origens. Se existe uma verdade, a verdade ela tem que ser absoluta. Existe uma verdade sobre as nossas origens também, não é mesmo? Como nós fomos formados. Há uma verdade e ela é absoluta. Então, ou nós fomos criados ou nós evoluímos. Um dos dois. Não dá para ser os dois. Entra em conflito. É uma das características, não pode entrar em conflito. Entra em conflito em muitos aspectos. Então os dois não podem estar corretos ao mesmo tempo. Algumas pessoas pensam assim, bem difícil a gente definir isso aí, né? Será que é importante a gente entender essa questão sobre as nossas origens? Ou deixa para lá?
Na verdade, o modo como a gente entende que nós tenhamos surgido influencia diretamente o nosso modo de viver, as nossas escolhas, as nossas decisões, mesmo que a gente não perceba, a forma como a gente acha que a gente surgiu vai influenciar as nossas decisões, nosso modo de viver e as nossas escolhas. Por exemplo, alguém que não crê em Deus, né? Então, para essa pessoa não existe propósito para a existência. É fruto de um mero acaso, de um acidente cósmico aí. E se a pessoa está triste, está sofrendo, está em depressão, aí realmente não resta mais muito senão se matar aí, né? Acabar com tudo aí, porque realmente é isso aí, não tem nada não. Azar. Mas para que viver assim depressivo também, né? Por quê? Ué, a vida é essa aqui, não existe nada além disso mesmo. Tem que ser feliz aqui, tem que correr atrás do sucesso com tudo. Tem que batalhar. Ah, mas batalhar não estou conseguindo, estou na miséria igual. Tá difícil, imposto aí, um monte de gente roubando. Ué, a vida que você tem é essa, rouba também então. Né? Você vai ficar aí sofrendo, morreu, acabou. Se precisar, mata alguém aí para se livrar de uma encrenca, não é? Não é a lei da sobrevivência aí do mais apto? Então você tem que se garantir, não é? Então, se Deus não existe, a vida vai por esse rumo aí. Não tem por que não ir. Só que aí também, se alguém roubar você ou se alguém te matar aí numa dessa, acabou também, né? É isso aí, deu, se lascou, acabou. Não vai ter justiça nenhuma também. Deu. Mas, se você crê em Deus, então existe propósito para a sua existência. Mesmo em meio às dificuldades, existe esperança. Você sabe que um dia justiça será feita. E mesmo que você venha a morrer, um futuro maravilhoso está reservado para você. Então isso vai influenciar diretamente a sua vida. E claro, se Deus existia e você não acreditava nele, você está bem encrencado. E tem gente que pensa assim, essa questão realmente é complicada, eu prefiro ser agnóstico. Me abstenho aí dessa questão. Não sou nem de um, nem de outro. Mas está indo pelo caminho da ignorância, né? Que não é mais recomendado, ainda mais nos dias de hoje, né? Que o conhecimento é algo tão valorizado, né? Além do mais, você não está nem vivendo a sua vida de acordo com a não existência de Deus, né? Você nem aproveitando a sua vida e nem está do lado do Criador. Então, caso ele exista, você está encrencado igual. Não muda muita coisa, né? Então, essas visões, mesmo que a gente não se aperceba disso, elas influenciam grandemente a nossa forma de viver. E a gente precisa então descobrir qual é a verdade sobre as nossas origens. E aí a pergunta: onde está a verdade? Tem um livro que afirma possuir a verdade sobre a nossa origem. Entretanto, esse outro aqui, bem famoso, também diz possuir a verdade sobre a nossa origem. E aí? Eles entram em conflito um com o outro. Os dois não têm a verdade, só um deles tem. Então, a gente precisa descobrir qual deles possui a verdade. Será que a gente simplesmente vai ter que acreditar naquele que mais satisfaz os nossos desejos, ou aquele que nos parece mais agradável? Será que é uma forma inteligente de decidir alguma coisa, se basear na nossa vontade, no nosso querer pessoal? Acho que não é uma estratégia muito inteligente, né? O mais inteligente é a gente analisar as evidências científicas, a lógica, né? Fazer essa decisão de uma forma mais racional, não tão emocional assim também. A emoção é importante, né? Mas para uma coisa assim tão séria, a gente tem que fazer uso da razão também. Tem que juntar as duas coisas aí, ver o que satisfaz mais a razão e o que satisfaz mais o nosso emocional também. Então, fazendo esse exercício, como é que a gente poderia então descobrir? Quero dar um exemplo para vocês aqui hoje, como a gente poderia fazer esse
exercício. E vamos começar lá do começo. Antes da origem da vida. Vamos para o começo de tudo. Para a origem aí do universo. Vamos para o começo de tudo mesmo. A gente sabe que tudo que existe teve que ser originado. Né? Tudo que foi originado teve um originador. Teve um causador. E uma boa forma da gente tentar descobrir o que originou o universo é a gente tentar descobrir o que existia antes do universo. Se a gente conseguir descobrir o que existia antes do universo, a gente consegue descobrir o que deu origem ao universo. Então é a pergunta: o que existia antes do universo? E só existem duas respostas possíveis para essa pergunta. A primeira é essa: nada. Nada existia antes do universo. Só que essa resposta é meio incoerente, né? A gente sabe, obviamente, precisa de estudo nenhum para a gente saber que nada não dá origem a nada, porque nada é nada, né? É uma coisa óbvia. Então, a resposta lógica e óbvia é que alguma coisa existia antes do universo, para ter dado origem a ele. Então, a gente pode estudar, talvez, que coisa seria essa. A gente tem como voltar lá atrás para ver o que teria sido? Acho que não inventaram ainda a máquina do tempo, mas pelas características que o universo possui, a gente consegue determinar algumas características que essa coisa que existia antes do universo obrigatoriamente teria que ter para poder originar o universo, baseado naquilo que já se conhece sobre o universo. Então vamos ver algumas características obrigatórias. O que compõe o universo, uma das coisas que o compõe é a matéria, né? Então, essa coisa que originou o universo, para ter dado origem à matéria, ela não pode ser composta de matéria. Então teria que ser algo imaterial, para poder dar origem à matéria. O universo ele é muito grandioso. O universo é espetacular, tem leis formidáveis, fantásticas. Imagina a explosão de uma estrela, libera uma energia assim, tipo bilhões de bombas atômicas, muito mais do que isso. Então, para alguém ter dado alguma coisa ali, ter dado origem a um universo tão poderoso, onde você tem dezenas, centenas, milhares, bilhões de estrelas explodindo aí com essa energia, teria que ter sido alguma coisa muito forte, muito poderosa. A gente diria que para os padrões do universo teria que ser algo onipotente, capaz de ter gerado todas as leis, tudo ali que tem no universo. E o universo, uma das dimensões dele também, algo que o compõe é o espaço, não é? Então, essa coisa aí que deu origem ao universo não poderia ser alguma coisa que é limitada a espaço. O espaço ainda não existia, então teria que ser uma coisa que fosse infinita, que não precisasse do espaço. Ou seja, uma coisa que a gente poderia chamar de onipresente daí. Poderia estar em qualquer lugar do espaço ao mesmo tempo, porque não é limitada ao espaço. E uma outra característica do universo é que uma das dimensões que o forma, que o compõe, é o tempo. Então essa coisa que deu origem ao universo, ela não pode ser limitada ao tempo, ela teria que ser algo eterno, teria que ser uma coisa atemporal. E note que atemporal não significa que não pode se relacionar com o tempo. Tem muita gente que acha que aquilo que é atemporal não consegue interferir no tempo. Consegue sim, um exemplo fácil que eu vou dar para vocês. Eu sou muito homem. Sou homem pra caramba. Eu respeito a orientação de todo mundo, tranquilo, sem problemas. Mas eu sou bastante homem e me relaciono com uma mulher. Então, seria mais ou menos a mesma coisa, né? O atemporal, ele pode interferir no tempo, ele pode se relacionar também com o tempo. E essa coisa que deu origem ao universo, ela que já existia antes, ela precisa ter uma característica. Ela não pode ter um originador, ela precisa existir por si mesma, ela precisa ser autoexistente. Então, teria que ser uma coisa também autoexistente, que nunca foi gerada. Chega uma hora que a gente tem que chegar em alguma coisa que nunca teve um originador.
Então essa coisa precisaria ter todas as características. Teria que ser algo imaterial, onipotente, onipresente, atemporal, autoexistente. Nossa, que coisa seria essa? Bom, será que a gente poderia ir um pouco mais a fundo? Vamos lá. Nesse universo existem seres vivos. Nós somos a prova clara disso. E uma das leis que nós já descobrimos é a lei da biogênese, que somente vida pode gerar vida. Então, essa coisa que existia antes do universo também teria que ter vida. Uma coisa com todas essas características e que é a vida em si mesmo para poder originá-la. Mas o universo ele possui leis tão grandes, tão complicadas, que a gente ainda não teve capacidade de descobrir todas elas, de entender como todas funcionam. Nem o Albert Einstein deu conta, nem o Isaac Newton deu conta de descobrir tudo. Então, essa coisa ela teria que ter mais capacidade intelectual do que todos os grandes cosmologistas aí que já existiram, mais que juntando o Einstein, o Newton, o Stephen Hawking, né? Então, teria que ser também algo onisciente, uma coisa que entende tudo sobre o universo, sabe absolutamente tudo que acontece com o universo. E para essa coisa ter originado o universo, algo completamente novo, que não existia antes, essa coisa, ela precisou tomar uma decisão. A partir de agora haverá universo. E para que uma coisa possa tomar uma decisão, a gente não está mais falando de uma coisa, a gente está falando de quem. Então, quem deu origem ao universo? Quem tomou essa decisão? Quem que é onisciente, vivo, autoexistente, atemporal? E existe uma última característica aí ainda. Os seres humanos, que são os seres mais desenvolvidos que nós conhecemos nesse universo, eles seguem um padrão moral, um código moral. Não tem explicação para isso dentro das regras, das outras regras aí do universo. Por que seguir um padrão moral? Então, uma das leis existentes aí nesse universo é a lei moral. Então, isso nos diz mais sobre esse quem que formou o universo. Esse ser pessoal que deu origem ao universo, ele teria que ser um ser moral. Juntando todas as características aí, vocês conseguem descobrir algum lugar que fala de algum ser que possua todas essas características? Muito bem. A Bíblia apresenta a existência de um ser que preenche todas as características necessárias para que seja possível a existência do originador do universo. Alguém que nós chamamos aí de Deus. Para alguém poder ser chamado de Deus, precisa possuir todos esses atributos aqui. Então, o único lugar que nós temos uma descrição de um ser com todas essas características é a descrição fornecida pela Bíblia. Porém, existe mais um argumento para a existência de Deus. Esse aqui é o argumento que a gente chama de cosmológico. Existe também o argumento teleológico. O argumento teleológico, ele é o argumento que diz que existem coisas assim finamente ajustadas assim no universo que fogem ao padrão. Algo que parece ele que realmente teve alguém por trás planejando para que pudesse existir. É como se você estivesse andando pelo meio de um monte de terrenos baldios, só capim, mato, lama, barro, e de repente você chega ali num terreno onde tem um jardim maravilhoso, flores ordenadas, tem uma lagoa, uns patinhos nadando, umas pedrinhas fazendo um caminho, talvez até umas crianças brincando ali, e você claramente chega à óbvia conclusão de que é diferente do terreno baldio, aquilo ali foge ao padrão da área onde você está circulando. Aquele terreno, obviamente teve alguém que plantou aquele jardim e tem alguém que está cuidando ali daquele jardim. Bom, o argumento teleológico diz isso. O planeta Terra, ele foge aos padrões do universo.
o planeta Terra, ele parece ter as condições ali finamente ajustadas para possibilitar a existência de vida. O universo, ele é hostil à existência de vida, mas, curiosamente, só no planeta Terra, pelo menos de todo o universo que nós conhecemos, não. Aqui as coisas são diferentes. Aqui parece que tudo aconteceu de forma perfeita para que houvesse vida. E esses padrões finamente ajustados é o que nós chamamos de constantes antrópicas. E já existem várias constantes antrópicas identificadas. Aqui eu mencionei apenas alguns exemplos, como por exemplo a abundância de substâncias orgânicas que existem no planeta Terra. Existem substâncias orgânicas também no restante do universo, mas é raro. E aqui é abundante, aqui tem sobrando. A distância do planeta em relação ao Sol também está ali na posição correta, né, para que o Sol possa esquentar o planeta e também não fritá-lo e também não seja frio demais. Transparência da atmosfera, que permite que esses raios solares de fato adentrem. O campo magnético, isso é muito interessante. Um dos maiores desafios das viagens espaciais é proteger os seres humanos da radiação solar, porque ela é letal. E a gente tem uma proteção natural aqui nesse planeta, não tem desafio nenhum, tá aí. Inclinação do eixo da Terra é importante também para as estações. O ajuste gravitacional. Se a gravidade do planeta Terra do universo ali, fosse o sistema solar, fosse alterada em apenas 0,0000000000000000001%, a vida não seria mais possível aqui no planeta. Nossa, que coincidência que deu certo aqui, né? Bom, os gases da atmosfera estão em concentrações aí perfeitas, né? Para que a gente possa respirar. Temos um ar aí puro. Gases tóxicos são raros, né? Só quando alguém solta aí, né? Um gás tóxico. Mas ainda assim é raro, logo se dissipa, né? E as propriedades da água. A água é uma das substâncias aí principais para que a vida possa existir. Tanto é que nos outros planetas eles buscam a presença de água, né? Mas seria só uma das características aí de várias que precisariam existir. E a água ela possui uma característica muito interessante. A água é a única substância que quando chega próximo de 0 graus, ali quando você vai resfriando, ela aumenta a distância ali das moléculas, elas se afastam, as moléculas elas se afastam e a densidade diminui. Isso faz que quando a água congele, a água congelada fique por cima e a água líquida continue passando por baixo. E essa propriedade é muito importante porque faz com que no inverno não congelem os rios completamente, não congelem os lagos completamente, porque se isso acontecesse, a vida aqui seria impossível, nunca ia existir verão. O verão nunca ia dar conta de descongelar toda a água e o planeta não iria esquentar. Jamais. Se a gente juntar todas essas constantes antrópicas, todas as que já foram descobertas, a probabilidade de todas elas acontecerem ao mesmo tempo, no mesmo planeta, para que a vida pudesse existir, a probabilidade é de 1 em 10 elevado a 138. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de átomos que existem no universo, o número estimado é de 1 em 10 elevado a 70. É milhões, bilhões de vezes menor do que a quantidade de átomos existentes no universo. Quanta coincidência, hein, aconteceu aqui? É impossível que todas essas constantes antrópicas tenham acontecido por acaso, justo no mesmo planeta, para a vida existir, não é mesmo? Bom, mas tem uma outra teoria aí que a gente poderia levantar. Eu estou falando sobre a origem do universo. Mas alguém poderia dizer assim, mas não poderia o universo ser o autoexistente? Poderia o universo ser eterno? Por que alguém tem que ter dado origem ao universo?
Isso é um problema complicado para quem tem esse pensamento, porque você estaria indo contra algumas evidências científicas e também estaria indo contra a lógica. Por exemplo, do próprio argumento teleológico que eu apresentei aqui, se o universo ele autoexiste, se ele segue as suas próprias, ele se construiu através das suas próprias leis, como o planeta Terra é diferente? Devia ser igual como todos os outros planetas aqui. Então, algo diferente tem aí. É um desafio que eles teriam que resolver, quem afirma isso. Própria complexidade redutível, como existem substâncias, estruturas tão complexas, né, que parece ali que foi alguém inteligente, são mais complexas que motores, que várias construções humanas. Como é que isso tudo se formou sozinho, ao acaso? Seria um desafio também a responder. A própria existência de vida, como que ela teria vindo da não-vida? Né? A existência do tempo, isso aqui dá o checkmate nessa teoria do universo autoexistente. Porque o tempo é uma das coisas que compõe a estrutura do universo. Então, se o universo autoexiste, o universo teria que ser atemporal. O tempo não poderia existir no universo. Ele não poderia ser uma das coisas que o estrutura. Então, não dá para o universo ser atemporal e o tempo ser uma das coisas que o constrói ao mesmo tempo. Fica complicado daí. E você vai contra algumas evidências científicas também, que sustentam fortemente que o universo teve um início. A relação de tempo, matéria e espaço proposta por Albert Einstein na teoria da relatividade, uma das pressuposições para essa relação é de que o universo tem que obrigatoriamente ter tido um início. E a teoria da relatividade, quanto mais os estudos científicos avançam, mais ela vem se confirmando como verdadeira. O universo está em expansão, isso já foi constatado, e o universo, o fato dele estar em expansão, sugere que de fato ele teve um início. E se o universo tivesse de fato tido um início, então deveria haver uma radiação que estava presente desde o início ali do universo. Alguma forma de energia que estaria presente, permeando o universo desde o início, que preencheria todo o universo. E pelo tempo estimado de existência do universo, você precisaria ter um comprimento de onda específico dessa radiação. E o bom da história aí é que essa radiação já foi identificada, já foi descoberta. É a radiação cósmica de fundo. Ela existe. E isso veio, de fato, a comprovar que o universo realmente teve um início. E, por fim, a segunda lei da termodinâmica. Veja que eu estou falando aqui de lei. Não é uma hipótese, né? Não é uma teoria que ainda está sendo testada, né? Baseada num conjunto de leis. É algo já bem estabelecido. A segunda lei da termodinâmica diz que a energia utilizável do universo está diminuindo. Ela está diminuindo em quantidade a energia utilizável disponível no universo. Se o universo fosse eterno, essa energia já teria acabado, com certeza. Então, o universo ele teve um início, ele não é eterno. Então, ou o universo veio a partir do nada, ou ele veio a partir de alguém, de uma coisa ali que possui todas aquelas características que eu mostrei antes. E esse alguém só pode ser Deus. Então alguém poderia vir e me dizer assim: mas eu só acredito vendo. Mostra aí Deus então. Né? Bom, seria ótimo. Através do método científico, né, do empirismo de fato, a gente não consegue provar a existência de Deus, a gente não consegue botar ele dentro do laboratório, mas através da lógica, através da razão, através de argumentos lógicos que nem eu mostrei ali, é possível sim provar a existência de Deus. Não é apenas o empirismo que prova alguma coisa. A lógica também tem essa capacidade de provar. E através da lógica podemos provar a existência de Deus. Aliás, pelo empirismo, na verdade, é possível provar também a existência de Deus. Né? Acho que quem
nunca tentou se relacionar com Ele, deveria dar uma chance antes de dizer que Ele não existe. E aí, através de uma experiência real com Deus, né, poderia dizer que empiricamente você está provando que Deus existe. Né? De qualquer forma, para dar esse passo, realmente é preciso de um pouco de fé. Mas a fé, ela é uma coisa racional, uma coisa baseada em evidências. A fé não é acreditar em qualquer coisa. Você precisa de muito mais fé, que nem diz o livro lá, né, para acreditar que Deus não existe. Aliás, eu nem diria que aquilo é fé, né? É acreditar em qualquer coisa. Acreditar que Deus não existe é acreditar em história da carochinha, porque as evidências estão aí, né? Mas se a existência de Deus, então, é tão incontestável, por que tem gente que nega a existência dele? Por que isso acontece, então? E quanta gente que faz isso? Eu acho que tem pelo menos 2 motivos. O primeiro é um motivo pessoal, assim, a pessoa ela é egoísta demais para assumir que Deus existe. Ela não quer se submeter às leis que existem no universo, quer fazer sua própria vontade e não pode acreditar que Deus existe. Que daí ela vai ter que fazer a vontade de Deus. Então, acho que um dos pontos é o egoísmo. Mas acredito que o ponto principal é algo que aconteceu durante a história. É uma imagem errada de Deus que foi passada por muito tempo para as pessoas. A gente sabe que após a queda do Império Romano, veio do Império Romano Ocidental, pelo menos, veio o começo aí da Idade Média, um período que durou mais ou menos 1000 anos, né? Isso aí, né? Temos um professor de história aqui. E nesse período, a gente chama ele de Idade das Trevas também, porque foi proibido qualquer tipo de conhecimento. As pessoas, elas não poderiam ter acesso mais aos livros, e um dos grandes livros que foi confiscado foi a Bíblia. Era proibido você ler, você ter a Bíblia, era proibido você fazer uma descoberta científica, você podia ser acusado de heresia, de bruxaria, e isso trazia sérias condenações. E essa estratégia foi uma estratégia usada de dominação mesmo sobre as pessoas. E eles fizeram isso tudo em nome de Deus, porque todo mundo sabia que Deus existia. A maioria das pessoas, isso tinha algumas pessoas que duvidavam, mas não era a corrente principal. Mas então o que eles pensaram? A gente vai fazer atrocidades em nome de Deus e vai privar as pessoas de conhecer como realmente Deus é, porque tudo que a gente fale, as pessoas acham que a gente está falando, né, o que Deus quer, né, falando com a autoridade de Deus. Então o que aconteceu nesse período ali? Se você fosse acusado de heresia, você podia ser queimado em fogueiras, né, de bruxaria. Mas, em nome de Deus, né, porque Deus não se agradou da sua conduta, né, Deus podia exigir, né, do que eles diziam, que você ficasse preso dentro dessa gaiolinha, que era bem apertada, né, e dentro dessa gaiolinha ali você ficava exposto por dias para o sol, para a chuva, sem receber alimento, sem receber água, você ia ficando fraco, definhando. Só que eles colocavam essa gaiolinha numa altura onde os animais à noite podiam vir e arrancar uns pedacinhos ali de você. E assim lentamente você ia morrendo. Isso aí foi feito em nome de Deus durante aproximadamente 1000 anos. Essa cadeirinha aqui, confortável, né? Aqui a pessoa ficava, está explicando aqui como funcionava, né? A pessoa ficava se segurando e ao modo que ela ia ficando fraca, ia sentando na cadeira e a cadeira ia aí destruindo, né? Isso aqui eles esquentavam, colocavam em chamas e usavam para arrancar as mamas, né, das mulheres, né? Olha esse dispositivo aqui, a pessoa era presa aqui pelos membros, eles iam girando ali, esticando os membros até arrancar os membros do corpo da pessoa, bem devagarinho. Legal, né? Fazer isso, né? Bem legal. A Inquisição fez muito, né? Fez bastante. Aqui, esse dispositivo aqui, bem legal também. Esse aí, ó, colocava na boca da pessoa e ia rosqueando, abrindo, até estourar a boca. Aí quando eles botavam na boca, eles eram bonzinhos, né? Porque eles podiam botar em outras partes também. Isso acontecia. Aqui, ó, essa aqui é uma roda onde eles marretavam os membros da pessoa e deixavam ela ali para os animais comerem daí, depois que vivos, né?
E aqui dispensa explicações, né? Está entendendo a figura aí, né? Aqui, ó. Esse aqui é um dispositivo que foi usado até recentemente. Em alguns países ainda era utilizado como mecanismo de tortura. Esse aqui você coloca a cabeça do indivíduo aqui, aí você vai rosqueando, apertando a cabeça. Primeiro quebra a mandíbula, depois saltam os olhos para fora. E às vezes eles paravam por aí. Fica assim. E às vezes eles continuavam até terminar de estourar os miolos aí da pessoa, né? Então, fazendo isso em nome de Deus durante 1000 anos, você acha que isso influencia o pensamento das pessoas? Se elas estão privadas do conhecimento de quem Deus realmente é? Durante 1000 anos isso acontecendo? Será que isso muda o pensamento? Com certeza, né? Mas é claro que as pessoas não aceitaram isso para sempre, né? E tivemos algumas revoltas, e uma das que marcou a história foi uma das primeiras, foi a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero ele resolve aí contrapor alguns dogmas, né, da igreja na época. Ele queria mudar algumas doutrinas ali e conseguiu juntar um grupo de seguidores. E isso deu forças depois para outros movimentos, como o Renascimento e o Iluminismo, que são ali dentro do período chamado de Revolução Científica, do século XVI ao século XVIII, onde as pessoas começaram a ter acesso de novo aos livros, começaram a produzir grandes descobertas científicas, e aos pouquinhos ali a coisa começou a melhorar, a situação de vida aí começou a melhorar das pessoas. E uma das coisas que marcou o início do Renascimento, uma das pessoas que marcou foi Galileu Galilei, que inclusive foi um dos cientistas que inventou o método científico utilizado hoje em dia. E o curioso é que ele acreditava em Deus, não tinha problema em conciliar a fé cristã com a ciência. E assim muitos outros gigantes aí, como Newton, Kepler, Copérnico, né? Todos eles não tinham dificuldade de conciliar a fé cristã com a ciência. E eles, inclusive, eles diziam ali que eles estavam descobrindo os segredos do Criador, os segredos de Deus. Mas algumas pessoas, elas tinham raiva daquele período lá, né? Elas tinham raiva de Deus. E quando elas viram que puderam explicar alguns fenômenos na natureza, elas pensaram assim, para que eu preciso de Deus? Eu vou conseguir explicar tudo. Eu vou conseguir eliminar Deus. Vou conseguir explicar tudo sem Deus. Mas tomemos, por exemplo, um carro. Só porque se eu pegar e estudar, ler o manual, entender como é que ele funciona, não quer dizer que só porque eu entendo como o carro anda, como é que as engrenagens e o motor ali funcionam, que não precisou de um projetista disso tudo. E não quer dizer que ele não precise também de manutenção regular. Então, a mesma coisa em relação ao conhecimento científico. Você pode descobrir como as coisas funcionam, mas não significa que essas coisas não tiveram um planejador e que elas não necessitam também de manutenção. Bom, para tentar então confundir as coisas, alguns dizem que o relato ali do Gênesis, então, ele não é literal, ele é uma mera alegoria. Alguns ateus até criticam os cristãos, dizendo que a gente escolhe o que a gente quer considerar alegórico na Bíblia, o que não, conforme a nossa vontade. Mas na verdade não é bem assim. Existe uma ciência que estuda literatura em geral, mas principalmente a Bíblia, chamada de exegese e hermenêutica. São disciplinas aí semelhantes. Então são, através da metodologia científica, os livros da Bíblia, eles foram estudados para se chegar a uma conclusão, se eles são literais, se não são. E essa disciplina hermenêutica, ela leva em conta o contexto histórico, leva em conta o tipo literário, leva em conta o autor, leva em conta a mensagem, leva em conta concordância, eles comparam textos para saber, até com textos não bíblicos, textos da época, para conseguir descobrir o que exatamente esse livro ali está dizendo, né? Então, na Bíblia nós temos vários tipos de livros, realmente. Temos, por exemplo, livros poéticos, como é o exemplo de Salmos. Livros são chamados proféticos, como o do Apocalipse. Temos cartas, como as de Paulo.
nós temos leis, como por exemplo em Levítico, nós temos livros de sabedoria, né, como Eclesiastes, os famosos provérbios, né? E temos livros históricos, como eu poderia citar o exemplo, o livro de Gênesis. E então, quero mostrar para vocês alguns exemplos onde é mais fácil ver a diferença desses livros. Nem sempre é fácil, você precisa dessa metodologia científica. Pessoas altamente estudadas ali para conseguir determinar as diferenças. Mas em alguns trechos é mais fácil. E dá para ver claramente a diferença. Acho que um exemplo de texto poético. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Famoso. Uma poesia. Veja aqui uma estrutura agora de carta. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador. Você está escrevendo uma carta, você está endereçando a carta. Veja aqui um exemplo de lei. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Em sequência vem as leis ali de como deveria funcionar. Então, exemplo de leis, né? Agora veja um exemplo aqui de sabedoria. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. Então você tem ali um conselho, você tem sabedoria, né? E agora aqui, exemplo de profético e histórico. Veja só. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esse animal aí a gente sabe que não existe, é simbólico, né? Tá claro? E veja um exemplo agora, veja a diferença de algo simbólico para algo histórico. Olha aqui. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Veja, está contando a história, está dando o nome do lugar, está dando a ação deles, o que eles fizeram, né? E agora veja aqui mais um exemplo no mesmo livro. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Está contando a história, está falando quanto tempo ele viveu até que teve o primeiro filho, está dizendo que no começo de tudo foi criado. Então, só essa partezinha aqui é alegórica? Claro que não. Né? O livro ele é todo baseado numa estrutura histórica, né? E só superficialmente assim a gente já consegue facilmente perceber isso. Mas aí alguns atacam ali alguns trechos só, né? Mas tá, Deus criou realmente, é isso aí, mas na verdade os dias ali não são bem literais. Só teria que ser, só pela estrutura do livro já teria que ser, mas não, são eras. Cada dia representa uma era aí da história, né? E foi assim que Deus fez as coisas através dessas eras aí. Bom, é complicado isso aí, na verdade, esses dias eles são literais, pelos detalhes citados ali. Por exemplo, houve tarde e manhã, eras, tem tarde e manhã agora, né? Fala da parte escura, fala da parte clara, tá claro ali, né, que está falando de dias. A fórmula textual utilizada, a gente não pode entrar em detalhes, mas a fórmula, ela também indica isso. O 7º dia, mais para frente no relato bíblico, é identificado como sendo o sábado, que era para ser um memorial ali da criação. E então, o sábado não é uma era, ele é conhecido até hoje, é um dos dias, né? Ele de 24 horas, e se o 7º dia tinha 24 horas, é óbvio que os outros 6 também tinham 24 horas. A origem da semana. Da onde veio a semana? Todas as culturas, todos os povos medem o tempo em semana. A gente sabe que nem todos medem em meses como a gente, ou os anos como a gente, ou pelo menos não mediam durante a história. Agora a semana parece que sempre houve, sempre existiu, e é muito semelhante em todas as culturas a forma como é medida a semana. E a melhor explicação que a gente tem é o relato da criação, de Gênesis. O caráter divino estaria em xeque se os dias fossem eras. Por exemplo, se Deus usou o método evolutivo para criar as coisas, que Deus é esse? Joga a Bíblia no lixo então, né? Porque se os dias ali não são literais, então Deus é cruel, né? Ele quer que a gente compite, se mate
para fazer a criação dele. Aliás, o que Jesus veio salvar a gente então? O livro não fala ali que Jesus veio para nos salvar da morte? Mas a morte é o processo que Deus usa para criar as coisas, então, né, que Deus é esse? Ou seja, tudo perde sentido. A gente tem que interpretar os dias como literais. A própria historicidade de todo o livro do Gênesis, né, que é literal, e também literatura sapiencial, ou seja, são outros escritos que também, na própria Bíblia também, que apontam ali o Gênesis como sendo algo literal e confiável. Botei aqui só alguns exemplos do Novo Testamento. Nós temos pela Bíblia toda, mas o Novo Testamento é o que nós temos de escrito mais recente. Então, por exemplo, Paulo ali, ele fala numa das suas declarações: pois foi Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Está citando Gênesis 1:3, haja luz. Então, para Paulo, aquilo ali aconteceu, daquela forma. E olha aqui, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras. Aí vem a citação de Gênesis 2:2. No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Então os autores do Novo Testamento, eles citaram o texto de Gênesis ali. Então não é algo alegórico, eles citaram como sendo algo literal mesmo. E quando o assunto é a palavra de Deus, a maior autoridade acho que seria o próprio Deus, né? O que disse Jesus Cristo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Nos fez no princípio, né? Lembram dessa frase aí, onde é que está, né? No princípio, né? Criou Deus. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, Jesus aqui, ele estava fazendo um sermão, e ele estava, na verdade, citando o texto de Gênesis 1:27 e 2:24. Depois você confere lá. Então, para Jesus, não era alegórico, era literal também. Isso, se tratando de Bíblia, é muito importante. Mesmo um ateu, ele que vai analisar o texto, vai analisar a Bíblia, ele precisa dizer: não, realmente, ou isso aqui é literal, ou é evolução. Não tem como misturar as duas coisas, não tem como você misturar evolucionismo com criacionismo. É impossível. Sempre você vai encontrar um conflito. E lembra que duas coisas que pretendem ser verdade, mas que entram em conflito, só uma delas, pelo menos, pode ser a verdadeira. A Bíblia, ela é um livro que o objetivo dela não é ser um livro científico. Isso é importante ficar claro. A Bíblia é um livro que apresenta aquilo que é necessário a gente conhecer a respeito de Deus, a respeito da pessoa de Jesus, né? E os autores, eles escreveram baseados no conhecimento científico que eles tinham na época. Então, claro, você vai encontrar coisas ali na Bíblia que não estão, assim, muito de acordo com o conhecimento científico que nós temos hoje. Porém, eles escreveram muita coisa também que parecia estar muito à frente do tempo deles. Principalmente em coisas que foram ditas pelo próprio Deus e que eles registraram ali. Por exemplo, seria a mesma coisa que eu escrever um livro hoje, eu vou escrever baseado no conhecimento científico que a gente tem hoje. Se alguém pegar e ler esse livro daqui a 1000 anos, vai ver que, tem umas coisas que já vão estar meio desatualizadas. Agora, qual seria a probabilidade de escrever um monte de coisa que eu acho que vai ter daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, e acertar todas elas? Seria bem complicado, né? Seria quase impossível, né? E a Bíblia, ela é curiosa porque ela possui muitas dessas antecipações científicas. Para a gente encerrar, gostaria de mostrar algumas. Veja Salmo 102, 25 e 26, interessante. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido. Ali parece que eu já conhecia a segunda lei da termodinâmica, aí, a entropia, porque o universo todo vai envelhecer, só Deus vai permanecer. Poxa, parecia que ele já tinha esse conceito na mente dele. Isso aqui é muito interessante. Matthew Maury, ele era um oficial da Marinha Britânica e ele sofreu um acidente e ele não pôde mais ser marinheiro. E no leito ali de recuperação, aconteceu isso aqui, Quando o Comodoro Maury estava muito doente,
pediu a uma de suas filhas para pegar uma Bíblia e ler para ele. Ela escolheu o Salmo 8, cujo 8º verso fala de tudo que anda através dos caminhos do mar. Ele repetiu: os caminhos do mar, os caminhos do mar. Se Deus diz os caminhos do mar, eles estão lá, e se eu sair da cama, eu os encontrarei. Está na biografia dele. E ele, de fato, os descobriu. Ele descobriu as correntes marítimas, descobriu também as correntes, né, do ar, né, dos ventos, e foi uma contribuição muito significativa para o conhecimento científico, porque ajudou muito nas navegações, ajuda até hoje. Também a meteorologia se baseia nas descobertas ali do Maury. Tem até uma estátua lá em homenagem a ele, né, o desbravador dos mares. E ele fez essa descoberta baseada num texto bíblico. Ele falou que esse Deus disse ia estar, e estava lá. Olha aqui que interessante. Que é uma descoberta, uma antecipação científica médica, né? No 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Curiosamente, mais para frente se descobriu aí que no 8º dia é quando os recém-nascidos possuem o maior nível de fatores de coagulação no sangue. Então é o dia que você tem menos risco de morrer de hemorragia aí num procedimento cirúrgico. Olha só o que foi publicado na Road Pediatrics. Recém-nascidos possuem uma suscetibilidade peculiar a sangramentos entre o 2º e 5º dias de vida. Arriscado. E aí, no None of This Disease, de Macmillan, devemos elogiar as muitas centenas de pesquisadores que trabalharam arduamente ao longo de vários anos para descobrir que o dia mais seguro para realizar a circuncisão é o 8º. Né? Então, hoje em dia a gente já tem outras técnicas, né, para conseguir realizar um procedimento cirúrgico com segurança, mas o 8º dia, se a gente não tivesse recurso nenhum, seria o mais seguro, o 8º dia de vida. Porque os hebreus já faziam isso desde Abraão, né? Era o dia. Se Abraão tivesse inventado que era para fazer no 8º dia, de todos os dias da vida de uma pessoa, se tivesse inventado que o 8º seria o melhor, que baita chute, né? Se realmente não foi Deus que falou. Agora olha essa aqui. Levando para fora da tenda, disse-lhe, Deus disse, né, para Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. Para a gente não parece nenhuma novidade, mas na época de Abraão, o conhecimento científico da época era que você podia contar as estrelas, elas eram aproximadamente 6.000. Então até Abraão deve ter estranhado quando Deus falou: como assim não posso contar? São 6.000, eu sei quantas são. É um conhecimento científico, todo mundo sabe. Parecia algo meio incoerente ali na época. E o conhecimento científico avançou e Deus tinha razão. Até hoje ninguém conseguiu contar exatamente aí o número de estrelas. Estima-se, cada vez a estimativa aumenta, né? Ninguém conseguiu contar ainda. Aqui uma novidade científica médica muito recente. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, explicando melhor, o que Paulo está querendo dizer ali? Que por mais que ele queira fazer o que é correto, parece que ele tem uma coisa dentro dele, que faz com que ele tenha uma vontade de fazer o que é errado, que puxa ele sempre para o lado errado, e ele chama isso que é uma vontade da carne, ou seja, algo orgânico ali dentro dele. Fala que ele precisa de uma ajuda externa, ele precisa do poder do Espírito para conseguir fazer o que é correto, ou seja, ele precisa de uma interferência externa para ajudar ele a se controlar, para ir contra a tendência orgânica dele. E veja aqui, artigos recentes, 2011, 2015, artigos muito recentes publicados, mostrando as bases biológicas da imoralidade. Estamos descobrindo que geneticamente realmente somos defeituosos. Nosso cérebro é defeituoso. Veja aqui, anatomia da violência, as raízes biológicas do crime. Aqui os marcadores, né, de condutas imorais e corruptas, né? Então a gente está descobrindo isso, que todos nós, infelizmente, possuímos esse defeito. Aqui, eu já falava 2000 anos atrás isso aí, mas aqui, 2000, 2013,
2000 anos depois que a gente foi descobrir isso aí, está sendo debatido nos congressos de neurociências, essa maravilhosa descoberta, que a gente lesse a Bíblia já é saber, né? Tem um outro texto interessante aqui. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, em 2 Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro aqui, ele estava se referindo, claro, na verdade, ao fato de Deus ser atemporal, de que para ele o tempo é algo insignificante. Mas é interessante perceber como ele já introduz esse conceito de que o tempo não é necessariamente igual para todo mundo, né? É muito interessante isso. Uma das maiores descobertas científicas, teoria da relatividade, né? Quem sabe esse texto já teria muito mais coisas se Pedro vivesse hoje em dia, ou Davi ali, né? Dos Salmos, né? É muito interessante como esse conceito, 2000 anos atrás, ou mais ainda aqui na época dos Salmos, já estava sendo introduzido. Professor, só assim uma pincelada bem resumida, o que seria a lei da relatividade assim no ponto central? A teoria da relatividade de Albert Einstein, né? Ela diz que o tempo ele é relativo, né? Dependendo do local onde você se encontra no espaço, a velocidade que você está, a distância de campos gravitacionais, o tempo pode passar de forma diferente. Por exemplo, para mim, se eu saísse e viajasse para bem longe de qualquer campo gravitacional, um período lá que talvez para mim passasse em 10 anos, quando eu voltasse para a Terra, aqui já teria passado 1000 anos. Então... Aquele filme Interstellar, né? A ficção científica gosta de explorar muito esse conceito. Na verdade, na prática, isso aí não é uma realidade, né, pra gente. O cara que mais avançou no futuro é o que ficou 2 anos no espaço, avançou 0,02 segundos no futuro. Quando ele voltou para a Terra, na Terra tinha se passado 0,02 segundos a mais do que para ele lá. Às vezes aquele relógio que fica no espaço, eles precisam ajustar também, porque eles ficam diferentes. Ah tá, então é em relação à literalidade do tempo, certo? Em relação à passagem do tempo, ele passa diferente dependendo do ponto de referência. Ah tá, não tem a ver com situações, né? Não. Eu vi alguém falando o seguinte, que a lei da relatividade significa alguém que está no parque de diversão e passa um dia no parque de diversão, o tempo corre muito rápido, porque ele esteve num tempo de divertimento. Mas Einstein tinha uma frase que ele dizia mais ou menos assim, 10 horas ao lado do teu amor é como se tivesse passado assim 10 minutos, né? Mas se você ficar 10 minutos sentado numa chapa quente é como se tivesse... Isso, exato, essa é a ideia que eu tive. Fez uma comparação, né? Tem essa comparação. Eu li um artigo científico, até postei no nosso grupo lá, de que o planeta Saturno tem um campo gravitacional tão grande que ele, quando ventos solares passam por ele, dependendo de um ângulo, passa mais rápido, ou seja, ele acelera, então ele vira um acelerador de partículas natural. Então o tempo para aquelas partículas ali passa, vamos dizer assim, mais rápido, né, para aquelas partículas. Olha que interessante. O em volta dele, né, a região. Isso. Então temos essa percepção do tempo, né? Mas tem também o próprio tempo em si, ele pode ser diferente. E né? pontos da Terra diferentes alteram ou diminuem o tempo? Por exemplo, Olha, quem está nos polos? Acredito que provável, mas seja insignificante. Eu também não sou físico para entrar em detalhes, mas acredito que sim. A questão do GPS é muito utilizada, né? Dele sair do GPS, a mensagem, até chegar um aparelho, até chegar a antena e tudo mais, tem um delay. Só que isso, claro, vamos dizer assim, é insignificante, mas existe, é contado e tudo mais. E os aparelhos eletrônicos precisam dessa correção, senão a lei da relatividade estragaria a nossa comunicação. Olha só, que interessante. Eu já estou fazendo os contatos aí para em breve a gente ter um físico para entrar a fundo aí nesse assunto dentro dos contextos criacionistas. Vamos lotar aí daí, né, para entender sobre assuntos tão interessantes. Para mim, uma das maiores antecipações científicas que temos na Bíblia é essa aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aí é uma antecipação científica maravilhosa, que é a base para a nossa existência, né? É o que nos dá esperança de continuar vivendo, continuar batalhando
é o que originou tudo. Todas as outras antecipações científicas só podem existir por causa dessa aqui. Tudo que existe sempre vai apontar para o Criador. A ciência, se a gente estudar ela direitinho, se a gente seguir a metodologia, a gente sempre vai chegar no Criador. Porque a ciência é o estudo das coisas criadas por Deus. Então, sempre vai apontar aqui, ó, as digitais do Criador. E quero encerrar com uma pergunta para reflexão, né? Se alguém não acreditar em Deus, se pergunta assim, se Deus não existe, então por que existe alguma coisa? Isso é para a gente refletir, né? Para a gente pensar, se Deus não existe, então por que existe algo em vez de nada? Por que existe algo em vez de não existir nada, né? Essa questão é complicada, sem você aceitar a existência de Deus. É isso.